Se uma é declaradamente mais do que uma scooter, a outra é uma scooter tudo menos normal. A XADV tem créditos firmados como best-seller no mercado europeu, mas a Honda acredita no sucesso da recém-chegada ADV 350. Se ambas vendem Aventura, por que é que uma custa ao dobro? A resposta óbvia a esta pergunta poderia ser respondida analisando os valores motrizes. São 754 cm3 para 330, 58 cavalos para 29, 69 Nm versus 31,5. Está respondido. Mas nós no Andar de Moto gostamos de ir mais a fundo e acreditamos que a nova Honda ADV 350 é bem mais do que aparenta. Vamos explicar-vos tudo. Num primeiro olhar, as silhuetas confundem-se, seja pelas dimensões generosas da 350 ou pelo design da secção frontal, onde os faróis e a sua assinatura LED nos dão um mote de cumplicidade entre ambas. O namoro continua na estrutura de suporte ajustável do defletor frontal, no formato display, no guiador tipo moto de enduro, largo e alto, prometendo estabilidade e controle nas situações mais extremas. Pneus mistos e aquele ar de calça arregaçada das suspensões dianteiras de curso generoso completam uma imagem claramente associada à aventura. Contempladas mais a fundo, começam a surgir pormenores que diferenciam e levam a XADV para um tipo de brinquedo mais sério. O display TFT a cores apresenta-nos um conjunto de informações associadas ao arsenal eletrónico que dispõe. Temos mapas de condução com settings específicos e, junto aos punhos, a parafernália de computadores indicam-nos que esta moto serve-se da tecnologia para alterar a sua personalidade. Há uma sensação de qualidade e robustez na sua montagem e posicionamento, algo que se estende à sua irmã de menor cilindrada. A intenção de as tornar à prova de um uso mais intensivo é clara. Mais uma vez, o espírito aventureiro determina a forma e a função. Na ADV 350 encontramos um LCD de contraste negativo, com todas as informações essenciais, um conta-rotações e velocímetro que dominam o enquadramento e os valores de consumo relativos aos odómetros parciais. Surge a primeira grande demonstração de uma filosofia mais simplista. No capítulo de eletrónica temos um controle de tração modulável em 3 níveis, a 100%, 50% ou desligado. Um computador específico no punho esquerdo torna a operação bastante direta, sendo que para desligar completamente o mesmo, a moto tem que se encontrar estacionária. Aproveitando o sistema de chave inteligente, apenas temos de ligar a ignição para darmos início ao desafiante jogo das diferenças. A posição de condução é bastante semelhante em ambas, uma ergonomia simpática para os condutores de maior estatura, muito embora as dimensões da XADV sejam claramente maiores, algo demonstrado na maior altura do assento. De braços bem abertos, pés bem plantados num piso plano, ao percorrermos os primeiros metros rapidamente sentimos a diferença na agilidade. As correções de trajetória e mudanças de direção são bem mais diretas na 350. A física não engana, e os 50 kg de diferença fazem-se sentir nas manobras mais apertadas. Numa utilização citadina, a vantagem clara de uma moto mais pequena sempre será uma mais-valia, mas até agora não vos estamos a dizer nada de novo. Até ao nível de uma praticabilidade urbana, a maior capacidade de arrumação debaixo do assento da 350 é demonstrativo deste à vontade urbano. A XADV vinga-se no truque de conseguir encaixar um capacete com pala, estilo Adventure, fruto da maior profundidade e do formato do seu compartimento debaixo do assento. A clara vantagem numa realidade marcada pelo trânsito e pela funcionalidade poderia agora esbater-se quando dávamos uso à disponibilidade motriz. Chegando às vias mais rápidas, a pequena Adventure certamente iria acanhar-se perante o claro poder de mais um cilindro no motor, mas a diferença não é avassaladora. A capacidade de entrega da XADV é obviamente superior, sobretudo no modo Sport, onde o bicilíndrico canta com mais fulgor e a transmissão DCT fica mais desportiva. A diferença no ímpeto é clara na aceleração, mas a progressividade da ADV 350 faz com que consiga atingir os regimes elevados com uma desfaçatez desconcertante. Falamos de índices de velocidade claramente acima dos limites da lei, o que significa que a pequena Adventure não se coíbe de manter ritmos de autoestrada com a capacidade de ultrapassar se necessário. Nestas alturas, gostaríamos que o ajuste do vidro defletor da 350 tivesse um mecanismo semelhante ao da X, em que conseguimos operá-lo com uma só mão. A proteção aerodinâmica de ambas é muito semelhante, com vantagem para a última, devido às maiores dimensões do ecrã. A mais-valia de uma unidade mais performante em estrada aberta não significa que o conjunto ciclístico acompanhe com a mesma supremacia. A inércia associada ao maior peso obriga ao maior esforço das suspensões,
na tentativa de harmonizar os movimentos da máquina, sobretudo nas transferências de massa mais pronunciadas. Porém, a compostura da XADV permanece sempre imperturbável, sente-se sempre agarrado ao asfalto em todas as situações. A suspensão dianteira da ADV 350 é a sua grande inovação em relação às scooters tradicionais. Tem uma forquilha invertida de dimensões de moto, para além do curso generoso, sobe até à coluna de direção. Embora sendo um pouco brusca na extensão, sobretudo nos ressaltos mais agressivos, a sua rigidez não impede de uma progressividade eficaz, atenuando as oscilações e dando estabilidade ciclística nas curvas de maior apoio. Na secção traseira, as molas com tripla taragem carecem de um ajuste de pré-carga. A assertividade das suspensões da 350 permite-lhe uma inserção em curva plena de confiança, transformando o comportamento desta scooter numa máquina cheia de atitude positiva na roda da frente. Perdendo nas saídas em potência, não foram poucas as situações em que compensámos tal facto, como a velocidade de entrada em curva superior a X, que se mostrava mais vaga nas sensações transmitidas. O brilhante funcionamento da DCT no modo Sport ajuda como travão-motor, e sendo que os sistemas de travagem de ambas se encontram sempre à altura dos acontecimentos, gostaríamos que o travão traseiro da 350 fosse um pouco mais incisivo. Com alguma surpresa do capítulo dinâmico, a pequena aventureira tem um comportamento ciclístico exemplar, conseguindo compensar a falta de cavalagem com muita capacidade de improviso. Mesmo se considerarmos alguma brusquidão nos ressaltos mais pronunciados, consegue comunicar com bastante eficácia tudo o que se passa ao condutor. Faltava-nos então testar o caráter aventureiro destas máquinas e perceber qual a distância que as separa. Aqui sim, o arsenal tecnológico da XADV entrava em plena ação, com o modo Gravel a parametrizar um controle de tração menos intrusivo e a transmissão DCT a alongar as relações de caixa para permitir uma maior duração do efeito de tração da roda traseira. O sentimento perdulário das suspensões encaixava perfeitamente neste cenário, onde os movimentos mais agressivos eram filtrados de modo muito saudável. A unidade por nós ensaiada tinha os pois-a-pés específicos de fora de estrada, permitindo um controle superior quando pilotamos de pé. O casamento entre o bicilíndrico e a transmissão de dupla embreagem é o mote para transformar a condução da XADV numa experiência diferente. Mais do que uma scooter, o caráter dinâmico da DCT pensa à nossa frente, otimiza a rotação consoante a carga no punho direito. Esta última geração está mais suave e inteligente. Os diferentes mapas de condução alteram-lhe a personalidade. Consoante a parametrização do acelerador, assim ela fica mais ou menos responsiva. É engraçado perceber o alongar da rotação no modo Gravel, com o controle de tração a corresponder às expectativas. Tudo bastante fácil e intuitivo. Por mais que queira, a ADV 350 não consegue ter esta mesma capacidade de enfrentar os trilhos mais exigentes. Não tanto pela falta de potência, mas mais pelo acerto algo rígido da suspensão, que aliado ao maior peso, a fazem ressaltar em demasia, perdendo alguma tração. Mesmo assim, havendo a oportunidade de fazer uns estradões, a ergonomia adaptada ao fora de estrada e um eixo da frente com uma boa leitura do piso, faz com que a pequena aventureira não se negue a dar-nos uns sorrisos, desde que não se imaginem grandes e monumentais atravessadelas com o controle de tração desligado. A novíssima ADV 350 tem tudo para ser um caso de sucesso. Não só encaixa perfeitamente no paradigma da moda, vendendo aventura, como consegue ser uma moto com reais aptidões urbanas e, sobretudo, dinâmicas. Custa metade do modelo em que se inspira, mas não é meia moto em comparação direta. A XADV conseguiu atingir o seu sucesso à custa de uma postura de SUV com duas rodas, uma moto extremamente divertida e diferente e que conseguiu vencer as barreiras do preconceito do que uma maxi-scooter era capaz de fazer. A ADV 350 não faz tudo o que a XADV faz. Ponto. Não consegue ser tão rápida, não consegue ser tão robusta, aquela solidez ciclística que só a massa proporciona, não consegue ser tão divertida nem eficaz no fora de estrada. Mas em nenhum destes campos fica a meio. A sua agilidade citadina contrasta com a estabilidade que entrega em estrada aberta. É assertiva e direta nas reações. Num registro mais suburbano, não tem o fulgor motriz que a XADV consegue ou aterrorizar os espelhos dos carros nas vias mais rápidas, mas não se intimida a percorrê-las. Consegue rolar a velocidades bastante razoáveis, com margem de segurança para ultrapassar, se necessário. A grande questão é esta: se o dinheiro não fosse problema, não seria óbvio a opção pela máquina maior. Como em tudo, a utilização dita a especificidade da escolha. E nós, como miúdos numa loja de doces, agradecemos a oferta.
Chegamos ao fim de mais um teste de andar de moto. Já sabem que o nosso conteúdo aparece no site, na revista digital e no canal de YouTube. Até à próxima.